Agora a gente vai conversar sobre educação, sobre cultura. Já estamos aqui no estúdio com o professor e escritor Ivan Rubens Dário Júnior. O Ivan, ele é nosso colaborador do Grupo JC, escreve às terças-feiras na nossa edição impressa e está lançando o seu segundo livro. Para conversar um pouquinho com o Ivan, não só sobre o livro, como também sobre os seus trabalhos na área da educação no norte do país. O Ivan tem viajado bastante, por isso que ele não apareceu mais aqui no Jornal da Manhã. Vamos, então, receber Ivan Dário. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã novamente. Bom dia, Carla, Murilo, Garcia, bom dia, audiência toda, os ouvintes, pessoal da técnica. É um prazer estar aqui. Como disse a Carla, a propósito de falar um pouquinho do livro, do segundo livro, do meu segundo livro, né? Meu mais ou menos, porque a gente nunca escreve sozinho, né? Sempre escreve a partir de conversas, leituras e a vida que vai acontecendo no seu fluxo, né? Então, pedagogias, andarilhagens é o termo que eu criei para falar um pouco dessa vida que é aceitar o fluxo da vida, né? A vida em movimento. Andarilhagens crônica de uma pedagogia em movimento. Isso aí. É isso que você tem vivido, né? Puxa, cara. E muito você movimento. Que acompanha, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a capa do livro. Marcos Cardoso mostra para vocês. Andarilhagens é o segundo trabalho do Ivan, não é, Ivan? Você já tinha lançado, esteve aqui no programa, inclusive, para falar do Pedagogias da Cidade. Juntamente com o professor Romualdo. Isso. Romualdo Dias, da Unesp, também uma referência aí na área da educação. E agora, o Andarilhagens. Andarilhagens é o resultado desse seu trabalho na educação lá no norte do Brasil. Como é que tem sido isso? Um pouco antes, né? Essa experiência na Amazônia, mais especificamente no estado do Amapá, aconteceu no meio do meu doutorado. No doutorado eu estava muito interessado em investigar a relação escola e cidade, que eu venho da área da educação popular, né? Carla, você lembra do orçamento participativo, na Defesa Civil aqui em Rio Claro. Muitas pessoas devem estar te reconhecendo, quem está acompanhando com imagens aí pelo Facebook, pelo YouTube, da época que o Ivan comandava a Defesa Civil aqui do município. Né? Isso, Danilo Almeida, Tenente Marcos Queiroz, né? Então, a minha trajetória tem a ver com isso, tem a ver com essa coisa da educação popular. Fazer educação não necessariamente na escola, não necessariamente em ambientes formais. Tem a ver com um trabalho de base. E aí, no doutorado especificamente, com o Romualdo de novo, aqui na Unesp, eu estava muito interessado em aproximar das escolas. Então, pensar os conselhos de escola, Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, essa parte institucional, mas também a institucionalização dentro da escola. Então, os conselhos no chão da escola, né? Como se costuma dizer, no chão da escola. E foi nessa caminhada do doutorado que eu vivi duas experiências muito interessantes. Eu fui trabalhar para uma ONG que me colocou para circular o Brasil visitando escolas de período integral, escolas PEIs, né? No Brasil todo. E durante um ano eu visitei 15 estados brasileiros, mais de 100 municípios diferentes, interior, capital, litoral, enfim. E passei pelo menos um dia em pelo menos umas 150 escolas públicas diferentes, ensino fundamentalmente Fundamental 2 e médio, que estavam fazendo um processo de implantação da escola em tempo integral. Bom, você imagina, né? Para um geógrafo interessado em estudar educação, interessado ao mesmo tempo em conhecer as cidades e também conhecer as escolas, ter uma experiência desse tipo. 15 estados, 120 municípios, eu cheguei a fazer a conta, 150 escolas diferentes, com gente de todos os sotaques, de todas as cores, de todos os jeitos, culturas. E fui me dando conta de que o Brasil é uma coisa extraordinária mesmo. Não dá para falar de um Brasil, né? Talvez a gente tenha que falar de Brasil no plural, né? São Brasis, né? Com características muito peculiares. E bom, depois vem pandemia. Aí eu que estava nesse movimento intenso pelo Brasil, tenho que cortar isso. Fica aqui, fica parado e tal. E eu volto diretamente para Macapá, quando eu conheço as escolas comunitárias, que são escolas na floresta, normalmente em lugares de muito difícil acesso. Não são escolas públicas, estatais, mas também não são escolas privadas. São escolas onde, lá nos anos 80, no período da redemocratização, o movimento social descobre que fazer uma escola é fundamental para conseguir manter os estudantes, filhos de pescadores, filhos de ribeirinhos, filhos de indígenas, filhos de quilombola, no seu próprio território. Né? Porque essa coisa, para estudar tem que sair. São lugares de muito difícil acesso, nos anos 80 ainda mais.
Então eu conheço as escolas família e aí não consigo mais... Se encanta. Me encanto. Isso acaba entrando, né, meio que lateralmente na minha tese. A tese que, na verdade, vira esse livro, né? E bom, encerrada a tese, encerrado o doutorado, encerrado o livro, publicado, eu continuo por lá, agora fazendo pós-doutorado especificamente para estudar, para compreender melhor as escolas família no estado do Amapá. Que para a gente, aqui no estado de São Paulo, é uma realidade, é muito distante, né? A gente conhece muito pouco desse... Aqui, para a gente, as escolas elas já estão organizadas em sistemas de escolas públicas e de escolas privadas. É completamente diferente o quadro. É muito diferente. Uma primeira diferença se dá no território mesmo, né? Nós estamos ali na linha do Equador, perto do Oiapoque, perto da Guiana. Tem toda uma colonização, uma presença indígena muito forte, uma presença negra, quilombola muito forte, né? Então, o norte do Brasil é um Brasil que, para nós, é muito diferente, assim. É difícil até falar aqui, porque a nossa capacidade de imaginar o que é aquilo lá é bem limitada, assim. É necessário... um exemplo, quer ver, Carla? Um exemplo. Açaí, né? Açaí que a gente conhece aqui. O açaí in natura é outra coisa, é um alimento... Se come come o almoço, acompanha de proteína e farinha, não é isso que a gente conhece. Você falar para um amapaense, para um amazônida do nosso açaí, eles ficam até um pouco ofendidos. Transtornados, né? Pois é. Então, assim, é uma realidade muito diferente. E no específico da escola, imagina que não é uma escola estatal, não é uma escola mantida pelo governo, é uma outra coisa, é uma escola mantida pela comunidade, ela tem... outros interesses, tem um outro ideal formativo, por assim dizer. Ela se propõe contribuir com o território, muito mais do que contribuir com a ideia de Estado-nação, né? Então, são outros princípios, são outro jeito de organizar. Os alunos ficam... O que é mais próximo da gente aqui, para tentar entender um pouquinho, assim, para quem está nos assistindo, são as escolas agrícolas. Mas nas escolas família, por exemplo, eles funcionam em pedagogia da alternância. Então, são sessões de 15 dias. Os alunos ficam na escola 15 dias. Com professores, com a equipe da direção. Ficam em regime de internato, assim. E aí, o que é isso? É uma rede. Os alunos chegam na escola com cada um com a sua rede, com um pouquinho de roupa para passar 15 dias. E ficam ali. Depois ficam 15 dias em casa, no que eles chamam de trabalho comunitário. Então, aquilo que aprendeu na escola, vai aplicar nos terrenos, vai aplicar no manejo do açaí, vai aplicar na coleta da castanha, vai aplicar no pescado, no camarão, né? Para ajudar a família a aumentar a produtividade dos seus terrenos. Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante de comentar, estando aqui em São Paulo, falando desse assunto, é que uma coisa que eu não encontro no Amapá, que eu não encontro em Macapá, mas também não encontro nas cidades do interior, é miséria. Então, não que não tenha pobreza. Pobreza tem, como tem, acho que em todos os lugares do Brasil, pelo menos que eu conheço. Mas miséria, na Amazônia eu não vejo. As pessoas não passam fome. A floresta dá para elas o que é necessário. Seja coletando açaí, coletando castanha, coletando frutas, seja criando pequenos animais, seja pescando, né? O Amazonas a escala de rio, Garcia, a gente pensa que o rio Piracicaba, o rio Corumbataí. Alguém que é de lá acha que isso é um igarapé. Tamanho, a dimensão, né, dos cursos d'água naquela região. Então, é uma fonte de alimento muito grande, né? As pessoas lá não passam fome de jeito nenhum, assim. E é uma educação que deve fazer muito mais sentido, né? Às vezes nós temos aqui vários questionamentos em relação ao envolvimento do jovem, do adolescente, como que você consegue prender esse jovem hoje dentro da escola, e nesse caso, certamente tem muito mais relação com o cotidiano, com o dia a dia, com o que eles vão aplicar ali no lugar onde eles vivem, então certamente faz muito mais sentido do que os desafios que são enfrentados hoje aqui, né? Você trouxe uma palavra fundamental, Cláudia, sentido, quer dizer, para que serve eu estar na escola? Para que serve a escola? Que relação isso tem com a minha vida? Que implicância prática isso tem mesmo no dia a dia? Na minha colocação social, do estudante, no caso, né? Na colocação social do estudante. O que ele vai fazer? Para que serve aquilo? Por que ele dedica tanto tempo? Tem sentido. Tem sentido. E o sentido está claro. Nas escolas família, cada um cuida da sua louça. Cada um cuida da sua roupa. Cada um cuida da sua rede. Cada um cuida da sua sala de aula. 5:50 da manhã, quando eu vou para as escolas, né? 5:50 da manhã,
Eu fico nas escolas com os alunos, eu levo minha rede, fico lá como eles, assim. Passo um período. Já dei aula como professor voluntário, como pesquisador, como apoiador. Costumo fazer isso. E aí, 10 para 6 da manhã, toca o primeiro sino, cada um sabe a sua responsabilidade. Quem vai cuidar de banheiro, vai cuidar de banheiro. Quem vai limpar a sala de aula, vai preparar a sala de aula para aula, vai. Quem vai cuidar do café da manhã, vai cuidar do café da manhã. Quem vai lavar a louça do café da manhã, quem vai arrumar a cozinha, Todo mundo tem tarefa. Todo mundo tem tarefa. E a questão não é se nós estamos substituindo a mão de obra específica. Isso não está em discussão, porque a escola é da comunidade. Então, se os pais e as mães têm tarefas, quando tem reunião da associação na escola, todo mundo tem tarefas. Tem contribuição, o menino chega na escola com um saco de farinha, por exemplo, chega na escola com um punhado de pescado. Então, a alimentação escolar também é fruto do trabalho comunitário, o cuidado com a escola é fruto do trabalho comunitário. A comunidade assume aquilo, porque aquilo tem sentido. Em alguns lugares, onde o acesso é muito difícil, estar numa escola pública também é muito difícil. Então, ter uma escola família ali resolve uma série de problemas. Mas nem todas as escolas família estão em lugares de tão difícil acesso. Tem escola que está próximo de escola pública. Mas tem a opção de famílias por colocar na escola família. Por quê? Porque faz sentido. São gerações que estão... Embora elas não sejam numa história tão antiga, a primeira escola família na Amapá começa em 1988. É tudo ali logo depois da Constituição, da promulgação da Constituição de 88. Começa esse movimento de criação das escolas família, mas nós já estamos falando de algumas décadas. Então eu encontro, por exemplo, alguns pais e mães já idosos que formaram gerações ali, né? Foram filhos, hoje formam seus netos ali na escola família, ou professores que são oriundos, são egressos de escola família, depois foram fazer faculdade e hoje dão aula nas escolas família, né? Então faz sentido, assim, é bem diferente de pensar. Tanto que quando eu conheci isso, mudei para lá e tenho andarilhado por lá. Construindo o seu caminho lá. Nós estamos conversando com o professor e escritor Ivan Rubens Dário Júnior. Murilo, tem perguntas? Pois não. Professor, novamente, bom dia. Bom dia. Tendo em vista a sua nova obra, o que você gostaria que aqueles que vão ler absorvessem de experiência, o seu desejo com relação a isso, tendo em vista as pessoas que vão ler a sua obra? Olha, Murilo, uma coisa que aconteceu comigo durante a escrita, a produção desse livro, que está inclusive num texto, num pós-fácil no livro, assinado pelo Romualdo, quando ele diz que esse meu estudo foi resultado de 2 doutoramentos. Um doutoramento aqui na universidade, cumprindo as formalidades do rito escolar e tal, que a Carla conhece bem, e um segundo doutoramento que é na prática da vida. É um doutoramento na rua. É um doutoramento no fluxo da vida. E o segundo comentário interessante que o Romualdo faz no pós-fácil, analisando um pouco essa obra, ele diz assim, que eu me propus a falar de movimento, a olhar para o movimento enquanto um objeto de pesquisa no doutorado, que está expresso no livro. Mas eu levei isso tão a sério que eu me lancei no movimento. Então não é à toa que eu andei mais da metade do Brasil, né, em 15 estados, e quando conheço a região norte do Brasil, eu andei pelo interior do Amazonas também, andei um pouquinho pelo Amapá, e quando eu encontro com isso, que é muito diferente para mim do que eu estou acostumado aqui em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste, no Sul, ou mesmo no Centro-Oeste, que eram os lugares do Brasil que eu conhecia, eu um pouco que preciso ter mais tempo lá, eu preciso habitar aquele chão para poder compreender e para me modificar, para modificar o meu jeito de pensar e o meu jeito de viver. Então, quem porventura tiver contato com essa obra e puder, e de repente tiver o interesse de colocar atenção nesse ponto, né? Como é que a gente consegue, encarar o que é diferente da gente como uma possibilidade também de ser diferente de você mesmo, de diferir, né? E se abrir para os encontros, para as experiências, porque é inédito, para a cultura, para o modo de vida, daquilo que você não está acostumado. Mas ter essa possibilidade como uma possibilidade de se fazer diferente de si mesmo. De olhar diferente, de ouvir diferente, de viver diferente. Então, assim, se eu puder, resumidamente, Murilo, dizer que recado eu gostaria de deixar com esse livro, que o leitor que tiver
né, contato com a obra, que também consiga compreender um pouco isso que eu estou chamando de abertura. Essas coisas que eu estou te falando não é coisa minha, não, o Murilo, são conceitos filosóficos assim que eu acabei tendo que lidar para organizar, né, tanto a tese quanto o livro. Muito bem. Garcia, tem perguntas para o Ivan? Então, eu vou juntar duas coisas numa só. Nós tivemos aqui no estado de São Paulo aquele ensino vocacional nos anos 60. Rio Claro foi um grande centro e havia, guardadas as devidas proporções, aquela coisa. O pessoal arrumava, limpava, tinha suas tarefas. Isso é um ponto. Agora, um outro ponto, e aí eu queria que você falasse sobre essas suas andarilhagens, porque você viu os modelos de educação do Brasil inteiro. E o que a gente vê nos rankings hoje de escolas, as mais bem ranqueadas, boa parte das primeiras colocadas está não no Sudeste e Sul, mas no Nordeste, que são essas experiências. Será Ceará, sobretudo. Exatamente. Né? Será que essa facilitação que nós temos aqui, que é tudo muito fácil, você tem tudo ao alcance da mão, não acaba também tirando um pouco? Porque eu imagino que lá, como tudo é mais difícil, a pessoa, tipo assim, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que me esforçar, porque é a minha única chance, talvez, de avançar. Fala um pouco sobre isso, por favor. O Garcia, você me faz interessante sua colocação, porque você me colocou a pensar duas coisas assim. Uma questão dos índices, né? É muito interessante ter os índices para a gente poder mensurar e tal. Mas será que esses índices, esses, como gostam de dizer, os indicadores de qualidade da política pública, o que será que eles medem no fundo, no fundo? O que eles estão medindo? Tudo bem, uma coisa é algo que é quantificável. Então medir a capacidade de fazer conta, a capacidade de escrever um texto, saber se o estudante tem mais ou menos, ele adquire mais ou menos um conjunto de técnicas que tem a ver com a escrita, um conjunto de técnicas que tem a ver com a conta, com a matemática. Então tá. Então, isso é interessante. É interessante para medir. Mas para além disso, acho que tem que ter uma discussão também do que para que serve a educação. Que sociedade a gente quer construir? Que sujeito, que sujeita, que pessoa, né? Que estudante, quando sai do processo de escolarização dele, o que ele quer fazer da vida? E será que é ele que decide? E decide com base no quê? Que oportunidades que a sociedade tem dado para a juventude escolher? Porque a gente fala que eles vão escolher o caminho que eles querem ter, seja no ensino superior, seja na vida profissional, mas a gente também entrega para eles um cardápio bem limitadinho. Bem limitadinho. Não é um cardápio amplo. A sociedade não está dando para a juventude um cardápio amplo de possibilidades de ser alguma coisa na sua vida, de fazer alguma coisa na sua vida. A gente tem oferecido para eles um cardápio bem limitado, onde eles vão fazer escolha entre 2 ou 3 ou 4 possibilidades. Dependendo do ponto de vista, estou tocando aqui numa questão um pouco delicada, né? Porque dependendo do nosso ponto de vista, a gente pode achar também que umas opções que estão por aí, sei lá, ser influencer, ser motorista de aplicativo, mas são boas opções. Não, mas de fato podem ser. Eu acho que ser artista é uma grande opção. Eu não acho que isso esteja nesse leque de possibilidades que a gente oferece para a juventude. Então, acho que em alguma medida, colocar um pouco em discussão também o que esses índices estão medindo. Como é que os estudantes saem do processo de escolarização com capacidade de pensar por si, de elaborar suas próprias ideias, de elaborar sua própria visão de mundo? Porque é muito bonito, em qualquer escola que eu entrei, né, nesses 15 estados, não sei, sempre tinha um ideal formativo que todo mundo repetia. Nós queremos entregar para a sociedade um estudante crítico, autônomo, crítico e reflexivo. São as 3 palavras que eu mais ouvi. Crítico, autônomo e reflexivo. Protagonista da sua própria vida. Todo mundo repetia isso. Mas aí quando eu começava a perguntar um pouco mais, entrar um pouco mais, essas palavras estavam ocas. O que é ser protagonista de verdade? O que é ser crítico de verdade? O que é ser reflexivo de verdade? É refletir com as ideias que alguém coloca? É refletir com um leque minúsculo de opções? É isso? Então, assim, colocar isso um pouco em discussão com alguma seriedade. Porque daí o próximo passo é colocar em discussão o que a escola se propõe a fazer. E essa não é uma discussão que os técnicos, ou os estudantes, ou os doutores, os pós-doutores, os professores universitários também consigam responder, porque cada escola é uma escola. Essa resposta talvez tenha que nascer mesmo numa união, por assim dizer, entre comunidade escolar e
Comunidade escolar compreendida como as pessoas que habitam todos os dias dentro da escola, internamente a escola, mas a comunidade ao entorno da escola, ou seja, a família dos estudantes. Em que medida que essa discussão acontece hoje em dia? Para a gente medir a qualidade da política educacional. Mas não a política ampla, é necessário medir essa. O MEC medir, as macropolíticas, as secretarias de Estado de Educação, as secretarias municipais de educação, medir se o dinheiro do nosso imposto, do orçamento público, está sendo bem, melhor ou pior investido nas políticas educacionais. Mas também é importante fazer essa discussão no interior de cada unidade. Bom, como é que isso está acontecendo? Será que está? O que a gente está oferecendo enquanto capacidade mesmo de pensar por si? Autonomia nesse sentido, de criar pensamentos novos. Então, esse é um ponto, né? Agora, a experiência dos vocacionais era uma experiência interessantíssima, né? Eu, em algum momento, me dediquei um pouquinho. Aqui em Rio Claro, Garcia, funcionava no chanceler vocacional, né? Eu me lembro que o arquivo público, acho que no tempo da Tereza Arruda, fez um trabalho interessante de resgate, de recuperação da experiência do vocacional aqui. E, de fato, são experiências muito interessantes, né? Mas, enfim, acho que essa discussão é uma discussão bastante interessante, importante de ser feita. A escola poder parar para olhar um pouco para si mesmo, mas pensar a sua relação com o futuro, com a cidade, com o território, né? Acho que isso é bacana. Tem assunto para muita conversa aqui. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Ivan, quem quiser conhecer o seu trabalho, tanto Andarilhagens como Pedagogia da Cidade, como é que ele está disponível? Como é que é esse acesso? O Pedagogia da Cidade está na editora Apris, né? O Andarilhagens está na editora Sorian. Os dois estão nas plataformas de aquisição de livro, nesses sites todos aí. O meu blog também tem as informações, blog do ivanrubens.blogspot.com, tem as informações necessárias tanto sobre os livros quanto sobre os artigos, né? Nem deu tempo da gente falar sobre os artigos que são publicados no JC, mensalmente. Segunda-feira eu te mando o número 60. E tudo começou numa roda de samba, não foi? Com certeza, com certeza. É daí que saem as boas ideias. É daí que saem as boas ideias, Garcia, na arte. Sempre. Ninguém faz amigo bebendo leite. Olha lá! Quero agradecer a participação do escritor, professor, educador Ivan Rubens Dário Júnior. Você fica uns dias aqui na cidade ainda? Fico, vou passar o Natal aqui e antes do Ano Novo eu volto lá para Amapá. Veio rever a família. Vou passar o Ano Novo lá nas escolas família. Muito bem. Obrigada, viu, Ivan? Natal na minha família e Ano Novo com as na outra família. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Um excelente ano, que a nossa parceria prossiga ao longo de 2024 e vai embora aí. Tomara. Obrigada.